falando aí com relação ao governo eletrônico, é justamente nesse sentido, de tentar mostrar uma área que é pouco explorada ainda, né, por nós da área de tecnologia, mas que há, através da pesquisa de doutorado que eu comecei, né, não está pronto ainda, eu identifiquei que há uma carência nessa área, ou seja, há um mercado enorme a ser explorado e dá para a gente atuar. Vamos lá. Então a ideia, né? Governo eletrônico no sul de Minas. Por que sul de Minas? Primeiro que é o tema da minha pesquisa. Eu tinha, logicamente, outros dados de outras regiões, mas eu preferi não apresentar porque o público aqui é predominantemente do sul de Minas, né? Então, uma nova área de atuação para profissionais de TI. Olha, acho que isso aí não está funcionando não. Bom. Oi? Não, acho que o negócio está querendo. Vamos lá. Não é preciso fazer. Ele é o primeiro, beleza. Pode passar. Próximo. Bom, antes da gente falar com relação à pesquisa propriamente dita, eu vou passar algumas definições. De repente alguém fala: o que é esse troço do governo eletrônico? O que se trata? Né? Basicamente, o governo eletrônico é a informatização dos serviços públicos. Quando a gente entra, por exemplo, lá no site do TRE, você tem condição de fazer isso hoje, graças aos investimentos do governo eletrônico, e você retira lá uma declaração de estar quites com a Justiça Eleitoral, isso é governo eletrônico. Ou seja, é um serviço prestado ao cidadão, né, através do uso da informática e da tecnologia. Todo mundo, né, muita gente perde aquele bendito papelzinho quando a gente vota na eleição. Quando você precisa, você tem que ir lá no cartório, chega lá, às vezes tem uma fila enorme. Então já há um serviço prestado, né, nesse sentido. Você pode entrar no site, digita o seu número do título e você vai ter uma declaração de estar quites com a Justiça Eleitoral. Quando acontece isso, o que ocorre de fato? Eu tenho a sensação de estar mais bem atendido, no sentido de ter o resultado daquilo que eu preciso. Eu evito de ir até o cartório eleitoral, eu vou encher lá, né? Eu vou ser mais um que vai estar na fila para pegar um simples papel. Eu vou, de certa forma, utilizar o recurso da Justiça Eleitoral na emissão do documento. Eu vou utilizar o funcionário da Justiça Eleitoral, porque ele vai ter que me atender, sendo que ele poderia estar desenvolvendo uma outra atividade, não me atender. Enfim, a base, né? Ou seja, a discussão mínima do governo eletrônico nesse sentido, de disponibilização de serviços públicos, independente da esfera municipal, estadual, federal, para os cidadãos através do uso das tecnologias. Tá certo? A próxima. Então, o Rutger, né, ele tratou o termo dessa maneira: foco no uso das tecnologias, das novas tecnologias de comunicação e informação aplicadas a um amplo arco das funções do governo e, em especial, deste para com a sociedade. É o que eu disse, né? Na verdade, basicamente é a informatização dos serviços públicos, disponibilizando esse serviço para nós que somos cidadãos. Por favor. Então, ele, no estágio mais avançado, ele propõe o quê? Que o governo eletrônico como ferramenta de reforma profunda do Estado. Quando a gente fala Estado, né, fica parecendo Estado no sentido amplo, seja município, seja que eu falei, o Tribunal Regional Eleitoral, seja a Receita Federal, né, seja o governo estadual, qualquer esfera do governo estaria utilizando esse recurso, principalmente uma gestão pública dentro do quadro democrático. A politização do governo eletrônico, transformando em governança, seria um passo fundamental para uma gestão moderna e eficiente, porém, sobretudo, efetivamente,
promotora de preferenciais democráticos na sociedade. Quando a gente fala de democracia, no sentido de quê? Que nós, como cidadãos, tenhamos acesso à informação. Aí vocês vão falar assim, o que eu tenho a ver com isso? Você tem a ver porque você é um profissional de tecnologia que vai promover essa mudança. Você que vai desenvolver o software que vão promover essa mudança. Você que vai dar treinamento e capacitação para os servidores públicos que vão estar promovendo essa mudança. Vamos lá? Então o Pinho disse o seguinte: as tecnologias de informação e comunicação têm se espraiado pelo setor governamental por meio do que se chama de e-gov ou governo eletrônico, representado pela informatização de suas atividades internas e pela comunicação com o público externo, cidadãos, fornecedores, empresas, outros setores do governo e da sociedade. Hoje tem lá o que se chama pregão eletrônico, né? Não tem mais o servidor ligando para o fornecedor ou publicando uma licitação, fala, olha, tem uma licitação aberta, você vai concorrer, apresenta a sua proposta. Não tem isso mais. Existe um pregão, que é um software, né? Que são disponibilizadas as demandas do governo, seja estadual ou federal, e as empresas interessadas. Quem trabalha aqui em alguma empresa de tecnologia? Alguém trabalha em alguma empresa de tecnologia? Então, né? Vocês trabalham o quê? Desenvolvimento de software? Ou venda de... Representação de software. Representação de software, né? É um caso também, né? Ou seja, de repente abre uma licitação onde as empresas que têm software de acordo com as características que estão na licitação podem concorrer para prestar serviço para o governo, né? Seja a prefeitura, seja o estado ou o governo federal, né? Então o pregão eletrônico ele só é possível por conta de quê? Por conta dessa nova realidade que se desenha, né? É o que está dizendo lá, em relação com fornecedores. Não tem mais a solicitação de compra, igual quem trabalha numa empresa privada tradicional. Quando você vai comprar alguma coisa, você liga lá, fulano, você tem tal produto, quanto que custa? Faz lá 3 cotações, né? De acordo com uma regrinha lá de qualidade e preço, e faz a compra. Se alguém aqui trabalha em compras, não tem ideia do que eu estou dizendo, né? No governo, no serviço público, você não pode fazer isso. Se eu quiser comprar um pincel, eu tenho que abrir uma licitação, né? Não compra um pincel, compra 1000 pincéis para dar para determinado tempo. Hoje isso não funciona mais na base do telefone, ligando para o fornecedor. Normalmente se abre um pregão, os fornecedores vão colocar lá suas propostas de valor, de preço, né? Com as características dos produtos, e aí vai haver a concorrência, né? Através dos critérios estabelecidos, e vai determinar o vencedor. Isso tem tido várias vantagens, desde a eliminação de pessoas que burlam as licitações, né, como a economia de recursos, uma série de outras vantagens. Vamos lá. Bom, algumas vantagens. Primeiro, modernização do Estado. Qual que é o sistema do governo, seja estadual, municipal ou federal, mais moderno que existe hoje? Qual é? Oi? A fiscal eletrônica é uma boa iniciativa, mas não é a mais moderna ainda. Receita Federal. Por quê? Cobrar o dinheiro do povo, né? Para receber o dinheiro. Então hoje o mais moderno que se tem é a Receita. Por que é o mais moderno? Porque manda a declaração pela internet? Não. Porque cruza os dados com o INSS. Você pegou, declarou lá. Se alguém declarou lá que consultou com tal médico, o cara faz a declaração do seu recibo, não consta na declaração dele, vai para onde? Vai para a malha fina. Te chama e fala, vem cá meu amigo, você disse que gastou esse dinheiro, só que a declaração do outro não consta. E aí? Você tem para me dizer? Então é um sistema moderníssimo, né? Muito amarrado. E está evoluindo a cada ano, por quê? Para pegar a gente, né? E vocês daqui a pouco, a grande maioria. Então, é a modernização do Estado. Agora, não só isso. Há várias iniciativas realmente na tentativa de prestar um melhor atendimento à população, né? Como eu falei do TRT, como eu falei do pregão eletrônico, né? E algumas prefeituras, que é o foco principal que a gente vai ver daqui a pouco. Bom, agilidade dos serviços. Claro, eu não preciso ir lá no TRT pegar o papel, né? Eu posso entrar no site de uma prefeitura e consultar lá. Por exemplo, eu moro num bairro, tem uma reunião no conselho comunitário que eles vão decidir lá as obras que vão ser feitas no bairro, né? Então
Então tem a ata do conselho disponível em algumas prefeituras. O que isso quer dizer? Transparência. O que vocês têm a ver com isso? Quem vai desenvolver esse aí, o sistema? Quem que vai dar manutenção no software? Quem que vai modelar o banco de dados? Quem que vai criar ou desenvolver o software para a web? São vocês, né? Eliminação da presença física do servidor. Porque quando eu entro na internet e emito algum documento, precisa de estar alguém me atendendo online lá? Não. Precisa de um software que funcione adequadamente, né? Com isso, há o quê? Evita-se aumentar a necessidade de mão de obra. Concorda? Se eu colocar 100 pessoas para serem atendidas num determinado órgão público, eu tenho que ter um número de servidores para atender a população. Se eu disponibilizo esse recurso via web, consequentemente isso vai diminuir a necessidade de pessoas para atendimento. O que os bancos fizeram? Exatamente isso. Antes você tinha lá 30 caixas para te atender. Hoje você tem 1, 2, né? Ainda tem um sujeitinho cercando lá. O que você quer, meu filho? Não vai no caixa não, vai para cá. Por quê? Ele não quer que você vá no caixa. Ele não quer que você aumente a fila. É assim que funciona? E o serviço público é do outro lado, na iniciativa de quê? De reduzir a necessidade de aumento de folha de pagamento. Dinheiro público, nosso, né? Que vai ser gasto, que pode deixar de ser gasto e ser gasto em outra atividade mais importante. Desburocratização dos serviços. A burocracia tem dois lados. Tem um lado positivo, que é a questão da organização, da normatização e tudo mais. E tem um lado negativo, que é a exigência de preenchimento de inúmeros papéis e formulários que enchem a paciência da gente, né? Quando você informatiza de maneira adequada, você desburocratiza nesse sentido. Melhor atendimento da população, logicamente, a gente fica muito contente, né? Não precisar se deslocar em determinado lugar para pegar um formulário, um papel, ou até mesmo uma emissão de um documento. Transparência. Em qual sentido a transparência? Se eu tenho lá, num site de uma prefeitura, as atas das reuniões do Conselho Comunitário do meu bairro, sabendo o que foi decidido na reunião, e que lá na esquina vai construir uma quadra, né? Opa, é transparência. A prefeitura está dizendo que ela vai fazer. Eu estou sabendo o que vai acontecer, né? Quando eu tenho lá documentos com relação à prestação de contas do município, isso quer dizer o quê? Transparência, não é? Porque o prefeito, isso é obrigação, tá? Está fazendo graça para ninguém. Os que não fazem estão errados. Quando ele abre as contas do município, ele está dizendo, olha, minha administração está aqui, ó. Vocês podem olhar tudo que está sendo gasto, todo o dinheiro. Quem que vai fazer esse sistema funcionar? Vocês. Inclusive com relação à transparência, daqui a pouco eu vou fazer uma homenagem ao meu amigo Paulo, mas daqui a pouco, pode ficar tranquilo aí, né? Redução de custos. Por que redução de custos? Se eu deixo de aumentar a folha de pagamento, concorda que eu deixo de gastar? Aí realmente eu tenho dinheiro para investir em outras coisas, inclusive com recurso tecnológico. Inclusive compra de servidores, inclusive compra de equipamentos, capacitação dos servidores funcionários, né? Então, se eu tenho a informatização, ela deve ser vista nesse sentido. Às vezes, as pessoas, né, pessoas que dirigem, seja empresa pública ou privada, ela enxerga a tecnologia como um centro de custo. Ela não é centro de custo, de despesa, é investimento. Cada real gasto com investimento em tecnologia, se for bem gasto, você tem resultados positivos na outra ponta. E é isso que é o nosso papel da área tecnológica, de demonstrar isso. Agora, para que se demonstre isso, tem que prestar um bom serviço. Tá cheio de picareta aí que faz sistema, não funciona, depois o pessoal fala assim, nossa, esse povo de informática é tudo enrolado. Não é assim? Eu sei, trabalhei 20 anos nesse troço, eu sei como é que funciona. Mas quem é enrolado? Os picaretas. E quem leva a fama? Um monte de gente que não é picareta, que trabalha sério, né? Então, a questão a redução de custos é exatamente nesse sentido. Tecnologia é investimento. A empresa investindo num bom servidor, investindo em capacitação de funcionários com relação aos softwares que ela utiliza, investindo em bons computadores, desktop, para eles utilizarem, investindo em equipamentos de rede, interligação de tudo isso, ela vai ganhar dinheiro, ela vai deixar de gastar. Por quê?
ele informatiza os seus serviços, e no caso das prefeituras, que é o foco da nossa discussão hoje, ela consegue ainda de quebra todas essas vantagens. E o nosso papel é nesse sentido, de mostrar isso aí, né? Que não é centro de custo, é investimento. Por favor. Bom, alguns exemplos. Emissão de contas. A Copasa, lá CEMIG, apesar de não ser uma instituição mista, né, uma estatal, economia mista, quando você perde a sua conta de água e emite a segunda via, a gente fica feliz, não é? Eu não preciso me deslocar até a agência de atendimento para emitir a conta. Que legal, eu emiti a conta, resolveu o meu problema, não fui até lá. E eles também ficam felizes. Por quê? Eles vão deixar de gastar, no mínimo, uma pessoa que vai te atender, a tinta da impressora e o papel. Normalmente, segunda via raramente é cobrado, né? Atas de reuniões de conselhos, que eu falei. Plano diretor municipal. Vocês não entendem muito e nem tem que entender muito disso, mas plano diretor é o planejamento estratégico da prefeitura. O que a prefeitura pretende para os próximos anos? Isso é o quê? Normalmente informações que estão disponíveis nos sites. Normalmente, nem sempre, né? Emissão de guias diversas, imposto sobre serviços, notas fiscais e tudo mais. Fala. Algumas vantagens. Opa, eu repeti, né? Vamos lá. Não voltou, né? Bom, beleza, né? É maravilhoso isso aí. Nem tanto. Por quê? Porque a liberdade com relação à tecnologia ela é limitada. Normalmente os governantes, estou falando mal do serviço público, não estarei falando mal de mim, estou lá agora, né? Estou dizendo que alguns governantes, eles divulgam as informações que interessam, né? Então a facilidade, principalmente, eu falei, qual é o sistema mais moderno que a gente tem no governo total? Receita Federal. Por quê? Dinheiro. O que você tem mais presente nos sites das prefeituras? Emissão de nota sobre serviço, emissão de notas fiscais. Por quê? Dinheiro, arrecadação, né? Divulgação somente das informações que interessam aos governos. Vocês acham que eles vão divulgar alguma reclamação que alguém ligou na prefeitura para reclamar de uma rua que estava com um buraco, alguma coisa? Lógico que não. Não vai. Essa mentalidade vai mudando aos poucos, né? Vai mudando. Fala. Bom, Pierre Levy, olha quando? 1999. O professor Hélio estava programando em Basic. Então, ele disse o seguinte: meu otimismo, contudo, não promete que a internet resolverá em um passo de mágica todos os problemas culturais e sociais do planeta. É necessário vontade política para mudar o estado das coisas. Ou seja, o que é isso? A tecnologia por si só não resolve. Tem que haver pressão em cima e vontade de fazer. Quem vai fazer pressão? Vocês. Que pressão? Prestando bons serviços, desenvolvendo bons softwares, mostrando que a tecnologia pode ajudar e muito a resolver os problemas que os órgãos públicos têm hoje, né? Principalmente quando você fala o quê? Redução de custos, melhor imagem perante a população, né? Transparência. Isso é bacana. Quando você começa a falar assim, olha, nós vamos mostrar tudo o que acontece na prefeitura, oh, peraí, aí não, você está pisando no meu carro. Mas quando você começa a falar que vai reduzir custo, que a imagem do governante vai melhorar, né? Esse é o peixe que a gente tem que vender como profissional da área tecnológica. Fala. Bom, o Castells, em 2006, deu uma desiludida com o negócio e falou o seguinte: olha, governos em todos os níveis usam a internet, sobretudo, como um quadro de avisos eletrônicos para divulgar sua informação sem se empenhar muito em interação real. O que é um quadro de aviso eletrônico? É isso aqui, ó, né? O professor Hélio pôs lá o banner do livro dele, beleza. Agora, se eu quiser saber algo mais, não adianta, isso aqui não vai me oferecer, não é instrumento correto. A internet, ela é instrumento para isso. Agora, tem que ser bem utilizada, né? A maioria das prefeituras não abre, não só prefeituras, órgãos públicos, não abre um canal de interação, né? Um canal de interação para que a pessoa possa se comunicar. Tem lá um Fale Conosco, normalmente Fale Conosco é o quê? Uma telinha para você mandar uma mensagem que muitas vezes não volta, né? Então, é necessário o quê? Que se desenvolva soluções que promovam a interação entre a instituição pública e as pessoas interessadas.
Bom, de novo Levi, né? Podemos predizer que todos os elementos do ciberespaço continuarão progredindo rumo à integração, à interconexão, a estabelecimento de sistemas cada vez mais interdependentes, universais e transparentes. Isso aí já acontece hoje, não? Sistemas interconectados. Está pronto? Está longe, não está? Quem trabalha em empresa que o sistema não é integrado ainda? Bom, ninguém vai falar, mas não tem um monte de gente aí, né? Por quê? Porque é uma evolução. Se vocês forem analisar, isso já faz 12 anos. Já fazem 12 anos que o cara falou isso aí e a realidade mudou, mas não mudou tanto assim, né? Então hoje ainda há muita coisa a ser feita no sentido de interligação de sistemas, né? No sentido de sistemas melhores. Vamos lá. Então o que vocês têm a ver com isso? Disso que eu estou falando aí. O cara já sabe falar de prefeitura, governo, não sei o quê. Vamos lá. Cadê o espaço? Há uma necessidade enorme de desenvolvimento de sistemas e soluções para a área pública. Eu tive ano passado em Recife, né, teve um evento, os meus alunos ganharam uma competição e eu fui para lá. Cheguei lá, tinha um congresso de várias áreas, né? E tinha lá uma palestra de governo eletrônico. Um sábado à tarde, o pessoal falou, vamos para Olinda? Eu falei, não vou para Olinda não, vou para a palestra. Eu falei, você está ficando louco, né? Mas eu fui lá para a palestra, é interessante. Então é uma empresa grande de São Paulo, né, que começou pequena, só desenvolvendo soluções para prefeituras. Tem espaço para isso. Não tem ninguém. Alguém conhece alguma empresa que desenvolve software para prefeitura? Eu conheço uma aqui em Varginha, que é a Diretriz. Né? A Diretriz é voltada para essa área pública. Quantos funcionários tem lá? Muitos funcionários. Só trabalha na área pública. Né? Os sistemas são precários, ineficientes, muito precários. Não todos, é claro. Tem bons sistemas das prefeituras. Como é que você pode falar isso? Estou pesquisando, estou vendo o que está acontecendo. Temos que ocupar nosso espaço. Então, beleza, tem gente que fala assim, mas prefeitura, não sei o que, não tem mercado, sistema de informação, não arruma emprego. Tem que conquistar seu espaço. Não tem vaga, tem trabalho para ser feito. Agora a gente tem que abrir espaço e conquistar espaço aos poucos. De que maneira? Buscando onde é que há necessidade de profissionais. Né? Fala. Como? Primeiro, né? Uma questão básica é se tornando um servidor público. Tem profissionais, necessidade de profissionais da área tecnológica em vários lugares. A Unifal abriu um concurso ano passado, tiveram lá 5 inscritos e ninguém passou. Reabriu esses dias, acho que já foi inclusive, para técnico em informática, não exigia nem a graduação, né? Sempre, as universidades federais estão expandindo. Todo lugar onde tem um campus na Universidade Federal ou um Cefet tem necessidade profissional de tecnologia. Então você pode trabalhar na área pública através de concurso, trabalhar na área de tecnologia através de concurso público. Não só na instituição de ensino, né? Tem vários órgãos aí que abrem vagas a todo momento. Segundo, prestação de serviços através de licitações. De que maneira? Logicamente você tem que ter uma empresa a trabalhar em uma para isso, né? Tem vários processos de licitação para capacitação de mão de obra, para fornecimento de material de informática, para fornecimento de software. Agora tem que garimpar isso aí e encontrar onde estão essas oportunidades. Tem necessidade. Né? As prefeituras, os órgãos públicos compram de quem? Das empresas. Das empresas. Estágios. Né? A FASEC, inclusive, tem uma área de estágio atuante que tem vários estagiários atuando na área pública. Tinha um pessoal lá na Receita, tem aquele da Meio Ambiente também, né? Tinha uma turma lá, IEF, né? Então, o que vale o estágio? Primeiro você vai aprender, segundo você vai conhecer a área pública. Conhecendo é um passo para você, de repente, se tornar um servidor, fazer o concurso, já conhece tudo, como funciona, uma vantagem. Treinamentos,
né? O que eu falei, tem vários processos das empresas públicas que necessitam de capacitação de funcionários. ONGs, né, que são organizações não governamentais que necessitam de prestação de serviços na área de tecnologia, ou através de terceirizações. Tem empresas que prestam serviço para órgãos públicos através de processo de terceirização, manutenção de software e outros aí. Por favor. Bom, tem espaço mesmo para a gente trabalhar? Quando eu conversei com ele sobre a questão da nossa conversa essa noite, tinha dois caminhos. Ou eu mergulhar em cima de governo eletrônico, tecnicamente falando, ou fazer um panorama mais geral, né? Eu escolhi o panorama mais geral, no sentido de que mostrar onde estão as oportunidades e a possibilidade que vocês têm de atuação, e mostrar também que tem espaço para atuar, né? Eu lembrei de um amigo meu, ele uma vez estava numa crise danada no serviço, ele pegou, e a gente foi almoçar e falou assim: ô Paulo, primeira vez que eu andei de avião, a hora que chegou lá em cima eu olhei e falei assim: realmente tem espaço para todo mundo, né? A ideia dele de espaço meio deslocada, né? Mas exatamente em que sentido? Tem espaço para ser ocupado. O que eu falei, ele vai falar assim: nossa, mas não tem vaga. Não, ninguém vai ficar anunciando de repente a vaga. Há trabalho a ser feito. Agora, você tem que desenvolver um produto ou uma capacidade pessoal no sentido de poder prestar esse serviço, né? Achar o seu espaço, achar o seu caminho. Eu vou esperar uma vaga lá na Standard para me candidatar à vaga de analista. Quantos analistas tem na Standard? Quantos analistas tem na Plascar? 2? 3 no máximo? Entende o que eu estou dizendo? Então, se a gente for pensar hoje em termos de mercado profissional, o pessoal da Três Corações chegou agora, é isso? Beleza. Quantas vagas tem na Mangos, na São Marcos? São poucas. Se eu for esperar uma vaga dessas grandes empresas para arrumar um trabalho, vou esperar muito tempo. Igual eu falei no começo, falei assim: nossa, esse cara formou em administração, vai falar de tecnologia, será que quer saber alguma coisa desse negócio? Meu curso foi horrível naquela época, era triste. Se fosse pensar baseado em curso, eu estava atrás do balcão até hoje. Mas não, você tem que arrumar um espaço. É para fazer um curso de base 2 e 3 estruturado. Aí dei umas aulinhas lá, surgiu uma vaga numa empresa, fui fazer um teste. O cara falou: você sabe programar? Eu falei: sei. O Edson está dando aula aqui ainda, né? Então, aí o Edson desenvolveu um software em Clipper. A hora que emitiu o relatório, imprimia tudo no mesmo lugar. Aí liguei e falei: Edson, pelo amor de Deus, eu fiz um relatório, está imprimindo no meu lugar. Eu falei: você mandou pular a linha? Ele falou: nossa, eu não sabia que tinha que mandar pular a linha. Naquela época, era um desastre. Ou seja, não sabia nada. Sei tudo? De jeito nenhum. A gente está em evolução constante. Agora, se vocês forem esperar o espaço, né, surgir através de uma vaga de uma grande empresa, esquece. Isso não vai acontecer. É muito difícil. A gente tem que achar novos mercados. Por favor. Bom, agora, por que eu digo que a situação está complicada? Pelo amor de Deus, não é nada político, tá? É uma pesquisa científica, acadêmica que foi feita. Então, essa é do site da Prefeitura de Varginha. Olha que tristeza. Tinha um ETzinho sentado lá no canto, e aí vai, né? Então, até falei um dia com o Vitor, que é o responsável lá, falou: pelo amor de Deus, que ele sai. Não, nós vamos mudar o Sandrão ali, sorridente. Por favor, próximo. Agora já mudaram, já tem lá a Capital do Café, obrigado, boa aí, né? Ganhou o campeonato, beleza, enfim. Já melhorou um pouco. O que a gente viu no cantinho lá, ó? A mudança de mentalidade que já começou. Deixa o professor aí tirar a foto, senão tirar a foto de costas, né, professor? Bom, o que mudou? Lá, serviços, alvará de funcionamento, segunda via, certidões, atividades esportivas, inscrições, coleta de lixo, editais de licitação, tá vendo a licitação? Editais de licitação, ISS eletrônico, requisição de nota avulsa. Começa a mudar a mentalidade. Todo mundo está assim? Por favor. Pouso Alegre, olha que tristeza. Nada contra Pouso Alegre, gosto de lá, até tem amigos lá. Olha o site da prefeitura. Tá vendo? Vocês têm que ajudar, pelo amor de Deus, tem que mudar isso aí. Entende onde tem espaço para trabalhar? É isso que eu quero dizer. Tem espaço para fazer alguma coisa.
Agora, vocês acham que a prefeitura de Pouso Alegre vem aqui na FASECA e falou: você tem um estagiário, um aluno aí para arrumar meu site? Não, você tem que começar a desenvolver um site, achar se a área te agrada, desenvolver uma solução, ir lá na prefeitura, né? O Paulo lá, o prefeito, futuro prefeito de Eloy Mendes. Ô Paulo, lá na Eloy Mendes, será que a gente consegue fazer um estágio na prefeitura? A gente vai fazer estágio de graça lá para melhorar o site da prefeitura, nem sei se está ruim, tá? Para melhorar o site da prefeitura. Será que o cara deixa a gente fazer o Natal lá, o prefeito? O que você vai ganhar com isso? Eu não vou ganhar nada, trabalhar de graça, você está louco? Você vai ganhar conhecimento, experiência na área que você quer trabalhar. E aí quando você for para a segunda prefeitura, o que você vai fazer? Você não vai de graça mais. Ó, prefeitura de Eloy Mendes, olha o trabalho bacana que nós fizemos lá. Entendem? Logicamente tem gente que necessita do dinheiro para se manter, é claro. Agora aquelas pessoas que podem fazer isso, e outra, para você desenvolver o site, você não precisa estar metade de dia lá, pode fazer outro horário. É necessário abrir mercado de trabalho, gente. Ah, eu quero uma vaga de analista para ganhar 3 mil por mês. Legal, né? E aí? O que você está fazendo? Qual é a tua condição de trabalho hoje para fazer isso? Tecnicamente falando. Olha o site, por favor. Isso aí é outro pedaço do Pouso Alegre, olha. Muito triste, vamos lá. Falta dinheiro na cidade de Pouso Alegre para fazer um site que presta? Não. Alguém de Pouso Alegre? Tem uma rixa danada aí, tem que tomar cuidado com isso. Ah, o prefeito de Eloy Mendes, prefeitura de Eloy Mendes. Tá o Cristo lá. Vocês vão para Alfenas ou para Varginha? Que aqui o trem tá feio. Bom, o próximo, por favor. Aí tem um aspecto importante ali, ó. Ô Paulo, desculpa, não me contive, viu? Tem mais um aspecto ali, desculpa, eu gosto de elemento. Bom, vamos lá, contas públicas. Vamos lá. Por favor, o próximo. Olha aí o devedor de IPTU aberto, gente, aberto, nominalmente, quanto que o cara deve. Outro dia eu liguei pro Guilherme, professor aqui da FASECA. Guilherme, mandei e-mail para ele, recortei o texto e mandei, falou: caloteiro, paga suas contas, está aberto o site da prefeitura, quem que é o contribuinte, tal, quanto que ele deve, quanto que venceu, tá certo um trem desse? Pelo amor de Deus, velho. Vocês entendem o que eu quero dizer nessa noite? É isso, tem espaço para a gente trabalhar, né? Não pode um negócio desse, modo texto ainda. Vocês têm condição, capacidade, vontade, energia para mudar. Vamos lá. Aí posto de cálculos, tudo bem? Aí eu quis mostrar o seguinte, olha, cidadão, olha lá. Já há uma mentalidade diferente na preocupação do atendimento ao cidadão. Assistência social, segurança, IPTU. Olha o que eu falei do imposto, lembra? Arrecadação, olha lá, o que mais tem, ó? IPTU, segunda via de água, segunda via de luz. Aí tem carteira de identidade, motorista e veículos. Por favor. Olha lá o ISSQN, ó. Serviço Nota Fiscal Eletrônica, tá em destaque. Normalmente é assim. Vamos lá. Aí outra página da... Posso, né? Por favor. Paraguaçu, olha o Marolo aí. Tem alguém de Paraguaçu aí? Não. Bom, ninguém vai falar, né? Então, a cidade de Paraguaçu é uma cidade pequena, tem um site, está lá. Mas há muita coisa a ser mudada ainda, né? Pode evoluir, pode avançar. Por favor. Aí de novo, não, desculpa lá. Desculpa os malucos aí. Aquele é o site anterior, né? Esse já é o atual, já melhorou lá. Lei orgânica, leis ordinárias ali do canto, ó. Já tem o quê? Informação para a população. Por favor. Santana da Vargem. Eu e o Padre Zé, hein? Quem é de Santana aí? O Padre Zé tá vivo ainda, não? Tá, ué. Tá, firme lá. Aí tem um site, ó. Tá vendo? 5 mil habitantes. Existe um site. Não, uma boa, né? A minha esposa, a família dela, inclusive é de Santana, de vez em quando eu vou lá. Tem ou não tem serviço para fazer ali? Certo? É o ponto, gente. Pô, mas esse cara vai falar de negócio de serviço? Mas cadê o governo eletrônico, tecnologia? Eu não vim falar disso hoje. Eu vim falar de governo eletrônico, o espaço que vocês têm para vocês atuarem. A proposta era
no mercado de trabalho profissional de TI. Vamos lá. Bom, sul de Minas, aí, nós temos aqui, só na nossa região, 178 municípios para a gente atuar. Fora órgãos públicos, municipais, estaduais, federais, ONGs, né? É um mercado enorme para ser trabalhado. Por favor. Que problema que eu encontrei nessa breve pesquisa, porque o meu trabalho não está pronto, vai ficar pronto no final do ano que vem, se Deus quiser. Problema de usabilidade. Tinha até um site de uma prefeitura, mas depois eu entrei lá e eles tinham modificado. Problema de usabilidade. Ou seja, você entra no site, você não acha o que você quer. É uma confusão. Ou tem pouca coisa, quase nada, ou tem um mundo de coisas que você não consegue encontrar o que você precisa. Outras questões. Falta de integração software e processos internos. O que é isso? Você faz uma solicitação no site, muitas das vezes não acontece nada internamente na prefeitura. Por quê? Não tem integração. É um site lá, sozinho lá, sem integração nenhuma. Não tem integração. Quando você solicita um documento, no máximo vai um e-mail para alguém. Lógico, tem algumas que funcionam, mas em alguns casos eu testei isso, tá? Testei isso. Eu entrei, fiz uma solicitação em alguns sites. Depois eu liguei para a prefeitura e falei, eu pedi tal coisa. Falei assim, que dia que você pediu? Não sei o que. Não tem. Né? Não tem. Então, falta o quê? Integrar o site, que é a face externa do município, com os processos internos da prefeitura. O que é isso? Oportunidade de trabalho. Informações irrelevantes. Né? Informações irrelevantes. Tem de tudo lá. Campeonato do bairro, de futebol, não sei o que. Mas informações que nós necessitamos como cidadãos, falta muita coisa. Site oco. O que é o site oco? Às vezes o site já tem HTML, não tem banco de dados, não tem nada. Né? É necessário o quê? Que seja um software, não um site em HTML. Não tem nada por trás. Bom, falta de informações e serviços relevantes, né? Que são serviços não só voltados para a arrecadação de impostos, mas serviços que sejam importantes para a população. Amadorismo, assim, a amostra que eu fiz ali não é nada contra a cidade A ou B, não é isso, são amostras que eu falei, eu estudo acadêmico. Você percebe que não há critério, não há técnica, não há nada em vários sites, inclusive de cidades grandes. Quando você pega o site de Santana da Vargem, que é uma cidade que tem pouco mais de 5 mil habitantes, é isso? Não é? Há uma preocupação. Município pelo menos pequeno, existe um site lá. Agora o problema que eu acho, o que é isso? Não tem recurso, às vezes não tem mão de obra, esses são problemas de municípios menores. Agora tem sites de cidades grandes que você tem problemas críticos, né? Praticamente não funcionam. Link quebrado, muito link quebrado. Bom, então eu pesquisei, dos 178 municípios, eu pesquisei 34, porque são os municípios que têm mais de 20 mil habitantes. Eloy Mendes tem mais de 20 mil já? Santana e outros lá, eu pesquisei mais por curiosidade mesmo, para ver os municípios pequenos se tinham, né? O que se achou lá? Ações empreendedoras no sentido de que planejamento estratégico, alguns municípios apresentam isso. O que a gente tem o que nós temos a ver com isso com relação a cidadão, né? O planejamento da cidade, para onde ela vai, né? A gente tem que se interessar pelo município que você mora. Plano diretor pouco, né? Mas teve certidão para valor de imóvel, emissão de certidões negativas, a maioria lá, ó, impostos, arrecadação de impostos, por favor. Aí tem várias coisas de gabinete e tal, agenda do prefeito, muita informação institucional, que na verdade é marketing político disfarçado, né? Ou seja, divulgação de atos do prefeito, da prefeitura, disfarçado no contexto de divulgação institucional do município.
algumas ações, essas são importantes, de participação popular, com atas de conselhos municipais, né, atendimento online. Um ou dois tinham isso, realmente. Um deles, inclusive, funcionou, o outro não responderam. Eventos, portal do cidadão, inscrições para atividades esportivas e sociais, orçamento participativo, ouvidoria municipal, as regras de bolsas de estudos. Olha que importante para vocês estudantes, tá vendo? Tem lá, alguns sites tem isso. Programa Bolsa Família. E várias outras informações que se referem à transparência da atividade pública. Então, o que encontrou no geral? Ações empreendedoras, burocracia, impostos, informações institucionais, a maioria das vezes marketing político, né, divulgação da prefeitura e não informações relevantes, informações que possibilitam participação popular, transparência em alguns programas sociais. Nisso aí, nas 34 prefeituras que eu já pesquisei, a gente vê algumas questões burocráticas, impostos, predomina participação popular, transparência e principalmente o quê? A questão institucional, impostos, fica praticamente empatado ali. Bom, há vagas. Aí eu entrei lá e falei, será que tem vaga, né, para gente que trabalha com governo eletrônico? De cara eu já vi uma vaga, a exigência lá, várias coisas, linguagem e tal, modelagem de dados, e lá, ferramentas necessárias para suportar o processo digital, o governo eletrônico, a gestão eficiente, analista de sistemas. Tem vaga, tinha mais de uma. Por favor. Agora, com relação ao governo eletrônico, tem importância o que eu estou dizendo? Tem uma notícia lá, no ano passado publicado, né? Aponta crescimento do acesso à internet nos lares brasileiros, né? 36% em 2009, 36% dos municípios possuíam um computador, enquanto apenas 28% tinham equipamento em 2008. Então há um crescimento. Se há um crescimento dos computadores nos lares, o que vai acontecer? Uma exigência e uma pressão para que os serviços sejam disponibilizados online. Quem vai fazer isso? Os dados mostram também que cresceu de 25% em 2008 para 30% o percentual de internautas que utilizaram o governo eletrônico nas áreas urbanas do país, apesar do uso das ferramentas ter dobrado entre 2005 e 2009. E fala lá embaixo também que a população rural, somente 10%. Por favor. Cresce acesso à internet nos lares brasileiros, né? Enquanto em 2009 somente 36% tinham um computador, né, e 28% em 2008, agora tem um crescimento de 35%, resumindo ali. Por favor. E eu pesquisei no Google, uma pesquisazinha básica, palavra governo eletrônico. Achei 295 mil resultados. E o eGov também, né, é um termo reduzido de governo eletrônico, achei 4.580.000 resultados. Ou seja, são só de atividades? Não, de pesquisa acadêmica também. Muitos artigos científicos relativos ao tema, que vocês podem inclusive utilizar, né, nos seus trabalhos de conclusão de curso aí. Por favor. Bom, gente, então é isso, né? Não é, eu disse, não tinha a intenção de ir profundamente sobre o aspecto técnico, né? Poderia entrar numa outra seara aí de discutir banco de dados para governo eletrônico, aplicações para governo eletrônico, enfim, várias outras questões que a gente poderia falar. Mas o meu objetivo e a proposta é mostrar que não é somente, não há espaço somente em grandes empresas para que vocês possam trabalhar. Esse é um ambiente que tem se desenvolvido, que merece a nossa atenção, inclusive foi o meu interesse de pesquisa no doutorado por conta disso também, né, porque no meio acadêmico tem se discutido muito isso, e isso vai estourar daqui a pouco, né, já está crescendo e vai explodir. Agora, quem vai tomar conta desse espaço que já existe e está sendo ampliado? Vocês têm que tomar esse espaço, né? A gente não pode deixar
né, que nós aqui da região possamos permitir que empresas de fora venham prestar esse tipo de serviço. Em várias áreas a gente percebe, da área de tecnologia, o que acontece? Você tem um mercado a ser explorado, você tem a tecnologia a ser desenvolvida. Se você não tem profissionais da região, vão contratar de onde? De fora. Então eu acho que, tomara que eu tenha sensibilizado alguns pelo menos, né? E a discussão nesse sentido. É algo novo, é algo que está em franca expansão, em crescimento, e vocês precisam estar atentos a isso. É necessário vontade, é que eu falei, às vezes, se for o caso, é preciso até trabalhar de graça para conquistar um espaço. Estou dizendo que ninguém deve trabalhar de graça, né? Estou dizendo que às vezes a gente precisa conhecer a área um pouco, para isso você tem que, de certa forma, abrir mão de algum recurso, mas há mercado. Então eu deixo ali o meu e-mail, se alguém quiser mandar alguma dúvida, algum questionamento, estou à disposição. Material, inclusive, artigos sobre isso, tem à vontade. E abrir um espaço, né? Se alguém quiser questionar alguma coisa. Agradecer a presença do pessoal da Unicor. Estive lá trabalhando lá por um tempo. Bom, fazer alguma pergunta? Hoje vocês não precisam combinar, não está valendo nota não, pessoal. Dá trabalho, o pessoal combina, né? Nossa, eu pergunto para você, eu pergunto para você. Nessa área a gente nota, que nessa parte da licitação, muitas das vezes é direcionado. Querendo ou não, essas informações, esses trabalhos são direcionados. Já participei de alguma licitação que é complicado a gente conseguir entrar nessa prefeitura, porque eles viram um site que a outra prefeitura fez, que tem um cara que fez um sistema e vende para o Brasil todo por um preço mínimo. Então, se você chega, coloca suas horas que você levaria para fazer esse projeto, você não consegue de maneira alguma ganhar desse pessoal. Então, eu queria saber assim, não é tão simples entrar nessa área, e não adianta, vamos falar assim, vou mostrar um trabalho, fazer um trabalho gratuito, depois tem licitação, e quem vai ganhar nem sempre será a gente, né? É uma boa pergunta, né? Sem dúvida, nada é fácil, né? O que acontece é o seguinte, as empresas, elas têm, eu prego muito isso, o professor Rafael inclusive tem uma empresa que desenvolve software para a área de transportes, e é um nicho que ele resolveu explorar, né? Ou seja, eu acredito muito nessa questão, e é aquilo que eu falei, você precisa de alguma maneira se tornar referência nessa área. Hoje aqui na região, a única empresa que eu conheço que vem à mente, que desenvolve software para a área pública é a Diretriz, mas ela desenvolve softwares, grandes sistemas, né? Agora, vocês precisam partir daqui da faculdade, começar a criar, né, aqueles que se interessarem, criar soluções alternativas para essa área. Ou seja, a gente tem que mostrar a cara, né? Como? Você tem um exemplo, pega uma pequena prefeitura, desenvolve um trabalho, seja através de um trabalho de conclusão de curso, seja através de um estágio, para você ter uma referência, ter algo a ser mostrado, né? Muitas das vezes as pessoas compram uma solução pronta de fora porque não se tem uma alternativa aqui na região, né? Você não tem uma alternativa. E essa questão de indica um para outro, prefeitura já é mais relativo, né? A questão do processo licitatório. Agora, é necessário que você tenha uma solução disponível para poder concorrer, né? Esse é o primeiro passo. Agora, como isso vai ser feito? Com certeza fácil não é. Que há espaço há, né? Conversando com algumas pessoas, e eu fiz contato com algumas prefeituras, eu entrei no site, tal, pois é, não, isso aí a gente está reformulando, não sei o quê. E tem algumas áreas que são complicadas. A área de educação e a área pública, o que acontece? Né? A FASECA já se profissionalizou e várias instituições aqui ao redor já se profissionalizaram. Normalmente o chefe do CPD, né, que às vezes alguns ainda levam esse nome, são pessoas que digitavam notas fiscais. Aí fala assim, você mexe no computador, então você vai ser o responsável pela informática.
ainda há essa cultura. Muito acontece em instituições de ensino e acontece muito também na área pública, né? Ou seja, o gestor ele não abre um concurso específico, pega alguém lá de outra área para trabalhar, que tem uma afinidade e tal. Enfim, o que eu falei, tem algumas alternativas de entrada. Uma é a questão de se tornar um servidor público fazendo concurso. A outra, tem sido aberto vários concursos nesse sentido, né? Alguns, igual eu falei, da Unifal abriu o concurso para técnico, a vaga não foi ocupada, tiveram 5 candidatos, ninguém foi aprovado. Depois eles fizeram outro processo, né? Mas agora nas prefeituras há o espaço para isso. Agora você precisa ter uma solução para oferecer, né? Entendeu? Ou seja, oferece uma possibilidade. Se você não tem nada, como é que você vai concorrer? Ah, não, eu vou te desenvolver. Não, eu preciso agora. Eu acredito nisso. Mais alguma questão? Senhor, professor? Ele disse que estava estudando hoje à tarde, você vai fazer pergunta também. Na verdade, não tem nada a ver, não. A gente vê que cada prefeitura e cada órgão do Estado trabalha de forma isolada, né? Então, eu queria saber se você vê alguma iniciativa no sentido de montar um plano diretor de TI, de organizar mais as coisas de forma que se trate todos os municípios ou todos os órgãos do Estado como integrados, né? Porque hoje cada prefeitura, cada setor busca o seu caminho e cria até, de repente, iniciativas interessantes, mas nada muito organizado, nada muito estruturado em termos de governo. Eu queria saber se você vê alguma coisa nesse sentido. Beleza, tem sim. Primeiro tem um site, depois vocês podem entrar, governoeletrônico.gov.br. Ele lista lá uma série de iniciativas nesse sentido. Porque algumas prefeituras, existe um software que chama... Eu tinha até uma tela ali, eu tirei, devia ter deixado. É um software para pequenas prefeituras para a geração do IPTU. Então a prefeitura paga uma taxa e é um software do governo estadual, né? Então a prefeitura paga uma taxa para a utilização desse software, então é meio que padronizado. Agora, o que eu já fiquei sabendo também nessas andanças aí por esse trabalho, tem se criado em alguns pequenos municípios consórcios no sentido de compartilhamento de tecnologia. Tipo, pegam 3, 4 municípios, compram um único servidor, né? Porque de repente um município muito pequeno, Santana da Vargem, não tem condição de comprar um servidor, né, de 100 mil reais. Mas se ela se juntar a Coqueiral, né, enfim, a grande Eloy Mendes ali, Paraguaçu, Eloy Mendes, de repente monta-se um consórcio municipal, monta-se uma única estrutura tecnológica e põe lá profissionais e tudo mais. Já tem algumas iniciativas que eu vi nesse sentido. O Vale do Paraíba também, a região ali de São José dos Campos, alguns municípios trabalharam nisso. Agora, a questão do software, o apoio tem sido mais no governo estadual, na disponibilização de ferramentas já prontas para pequenos municípios. Existem algumas iniciativas. Mais questões? Povo Três Corações animado aí. Pegaram no final, né? Algumas questões, gente? Nada? Tranquilo? Bom, ainda assim, né, tem um e-mail, quem tiver alguma dúvida, estou à disposição. E realmente eu fiquei contente de estar aqui, espero ter contribuído aí, provocado alguma reflexão com relação ao tema. Obrigado. Agradecer a presença do professor Paulo Roberto e, como agradecimento também, vou dar uma lembrança que veio desembrulhado de propósito, né? Presente, a gente não está embrulhado, esse é desembrulhado de propósito. Esse excelente livro que vai fazer companhia na sua cabeceira, Cine Escola, Educação e Banda Larga. Espero que o senhor aproveite dentro do seu trabalho dentro da área de educação e tecnologia. Então, agradeço aqui, sem brincadeiras agora, né, a disposição do professor Paulo de ter vindo aqui falar com a gente. Nós faremos agora um intervalo e dentro de 15 minutos a gente começa a apresentação dos 3 projetos de alunos do 5º período, o Web Food, Web Service e Hackers, daqui a pouquinho.